Olá, momento gostoso do dia, o momento do nosso encontro aqui no Cabeça para Cima, onde podemos conversar sobre temas bacanas que informam, que orientam e que edificam a nossa vida. Cabeça para Cima, que tem recebido de você uma aprovação, porque os e-mails que a gente recebe, eles sinalizam que não só o Cabeça para Cima, mas toda a programação da Boas Novas tem abençoado e edificado vidas, tem abençoado e edificado a sua vida. E isso é muito importante, porque essa é a nossa missão, abençoar vidas. A Rede Boas Novas existe para isso. Por isso, aqui nós queremos estar juntinho com você. Cabeça para Cima quer debater temas que sejam cada dia mais relevantes. Portanto, se você tem um tema que quer ver debatido aqui no nosso programa, manda para a gente através do e-mail, através do nosso site e com certeza nós vamos buscar gente especializada para poder corresponder à sua expectativa. Obrigada a todos vocês, obrigada especialmente a você que tem orado e que tem contribuído com a Boas Novas. Você que é um semeador de boas novas, tenho certeza que você semeia, porque você já entendeu o tamanho do nosso desafio de manter no ar 24 horas por dia, de uma programação saudável, diferenciada, abençoadora. Você que já entendeu que quando você semeia aqui na Boas Novas, você está cumprindo o ID de Jesus, você está sendo também um missionário junto com a Boas Novas. A nossa oração é que o Senhor abençoe a tua vida, que Ele possa te cobrir de graça, que Ele possa atender os desejos do teu coração e, efetivamente, te retribuir com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. E também insistimos em fazer o nosso desafio diário para você que ainda não é um semeador. Você está fazendo falta. Nós precisamos de você. Não importa a quantia que você vai semear, importa o teu movimento de poder semear numa terra fértil. Porque a nossa convicção é que a multiplicação dos pães, quem faz é o Senhor. Aquilo que você semear, o Senhor é que vai usar. E vai usar da forma certa, no momento certo, para garantir o nosso maná. Portanto, seja um semeador. Liga agora o 2126300 ou entra no nosso site www.boasnovas.tv e venha ser também um participante do exército de semeadores de Boas Novas. Que Deus te abençoe, que Deus possa tocar o teu coração e que Ele continue com a boa mão sobre você e sobre toda a sua família. 2126300 ou www.boasnovas.tv é o endereço certo para que você possa se tornar um semeador. E se não quiser fazer isso, liga para a gente, manda um e-mail para a gente. Nós vamos mandar através do e-mail um boleto para você, para que você possa se tornar um semeador. O importante é o teu movimento. Mais uma vez, que Deus te abençoe continuamente. Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você sobre um tema que de alguma forma tem mexido com todos nós e chamado a nossa atenção. Israel e Palestina têm garantido lugar constante na mídia geral em todo o mundo. Infelizmente, essa presença ela se dá por conta de confrontos e ataques violentos. E a pergunta que não quer calar e que também percorre o mundo inteiro é: por que de tantos ataques? O que motiva tanta violência? Disputa territorial, política, religião, poder? O que, afinal de contas? Cabeça para Cima de hoje quer conversar com você sobre Israel e Palestina. Começamos com o nosso informativo e temos um time sempre muito especial para conversar conosco e nos ajudar nessa reflexão. Os confrontos entre judeus e palestinos têm origem na ocupação da antiga Palestina a partir do final do século XIX. A região, então, pertencia ao Império Otomano e era habitada por 500 mil árabes. Os judeus começaram a chegar após decisão do primeiro encontro sionista, que estimulou a migração em massa para a região, onde deveria ser criado o Estado de Israel, o que aconteceu no dia 14 de maio de 1948, quando ali viviam 600 mil judeus. Antes disso, porém, os conflitos entre judeus e árabes já haviam começado e se intensificado à medida em que a imigração judia aumentava. É isso aí, né? Muitas vezes a gente pensa que toda essa questão, ela acontece mesmo por conta de domínio territorial,
Muitas vezes isso é transportado para o campo da religião, muitas vezes a gente pensa nos embates políticos, mas o que será que tem provocado tanto confronto e violência? Nos chocamos a cada momento com os acontecimentos lá entre Israel e Palestina, com a morte de tantas pessoas. Vamos conversar um pouquinho sobre Palestina e Israel e vamos tentar entender, ou pelo menos avançar, naquilo que está acontecendo no mundo em relação a esse povo, especialmente. Aqui no estúdio, para nos ajudar nessa reflexão, eu recebo Ana Diava, que é jornalista. Muitíssimo obrigada, Ana, por ter aceitado estar aqui com a gente. Prazer é meu. Esperamos poder conversar aí sobre um tema que mexe até com o coração da gente, né? Sempre, sempre, né? E que a imprensa está muito voltada para ele, né? Verdade. Aliás, eu quero entender um pouquinho, na visão de vocês, o papel da imprensa nessa história toda. Tá bom? Também conosco, Ricardo da Silva Gomes, ele que é cientista político, mestre em Relações Internacionais, também é pesquisador e professor na SPM Rio. Muitíssimo obrigada, Ricardo. Sua primeira vez aqui no Cabeça para Cima, uma honra tê-lo conosco. Prazer é todo meu. Isso aí, você aqui também é pesquisador, etc., né? Nos ajuda aí na reflexão desses temas. Ok? E completa o nosso time de hoje a Juliana Cavalcante, historiadora, professora universitária, pesquisadora do Laboratório de Histórias das Experiências Religiosas da UFRJ. Ela também é editora da revista Jesus Histórico e Sua Recepção. Muitíssimo obrigada por voltar ao Cabeça para Cima. Obrigada pelo convite mais uma vez. Vai ser um prazer discutir sobre um tema que realmente causa muita polêmica. Assim, quando a gente começa a olhar e conhecer e ver o que está acontecendo, né, entre Israel e Palestina, a violência, as mortes, etc., eu não tenho como não me reportar ao tempo dos bárbaros, por exemplo. É o que eu acabo lembrando, né? O tempo dos bárbaros, onde a gente tinha assim, as invasões, as mortes horrorosas, pessoas sendo decapitadas, pessoas sendo queimadas. Parece que, meu Deus, em tamanho tempo, né, da tecnologia, a gente volta para atos de violência tão bárbara mesmo, né? Não deixa de ser essa barbárie. Gente, eu queria começar com vocês, pode parecer assim, mas o que é Israel e Palestina? Meus amigos historiadores, etc. O que é Israel e Palestina? Olha, eu diria que são duas criações, né? Dois estados criados ao longo do século XX, né? Com, no primeiro momento, um aspecto religioso, né? Em finais do século XIX, foi até falado no vídeo, né? Cria-se um movimento, né? No leste europeu, principalmente, da ideia de que, para combater o antissemitismo, o antijudaísmo, todos os judeus tinham que retornar à sua terra, que por direito, né? Já como estava escrito lá no Antigo Testamento, era sua. Mas um retorno em que sentido? Independente de quem esteja lá, ele é invasor, ele tem que ser retirado, né? Ou seja, já nasce com o princípio de que há um opositor na terra, que é a terra prometida. E o segundo aspecto é a divisão aí no processo de descolonização na Primeira e Segunda Guerra Mundial, em que a França e a Inglaterra aleatoriamente dividem o Estado, né? A região ali, sem ao menos se preocupar com os grupos étnicos, religiosos, famílias que estavam ali, famílias até hoje que não conseguiram mais manter contato por conta dessa divisão aleatória por bem prover da Inglaterra e França. E aí a gente tem Israel e Palestina, fala-se, né? Muito no Estado de Israel, no Estado da Palestina. É correto se falar nesses dois estados? Juridicamente, no lado do direito internacional, o reconhecimento só existe, na verdade, para o Estado de Israel. Né? A Palestina não é reconhecida ainda como um Estado de direito. Né? E isso, obviamente, isso alimenta toda uma
uma situação de cobranças e de desentendimentos que desdobramentos em atentados e de uma situação que reverbera em toda a região, como a própria Juliana nos passou agora. Essa divisão, né, que foi feita na maneira totalmente aleatória, feita principalmente pela Inglaterra, ao final da Primeira Guerra Mundial, a própria divisão do Iraque, como foi construído o Iraque. Se você olhar no mapa, o Iraque ele tem uma reta, né? Como é que você pode pegar um lápis e desenhar uma reta e definir que aquilo ali é um Estado-nação? Nem isso a Palestina tem, porque você olha para a Palestina, ela tem uma parte que é Cisjordânia e uma outra parte aqui embaixo que é a faixa de Gaza. Em pequenos pontinhos ali, pontilhando aquele território, né? Então, a Palestina não é reconhecida internacionalmente como um Estado. E isso, obviamente, é uma razão para uma tensão muito grande ali, né? Por que um é reconhecido e o outro não, né? Agora, interessante é que quando você pega um mapa, você vê lá Israel e você vê Palestina. Pois é. E nos Estados Unidos agora, um dos grandes editores de mapas resolveu excluir o Estado de Israel. Mas manteve o Estado da Palestina, muito embora ele não seja oficial. Não é oficial. Né? Como Juliana falou, a questão do pós-guerra, de se ter a ONU ter estabelecido um Estado para Israel, também por conta de toda a situação do Holocausto, né? De toda aquela matança dos judeus, né? Aquele extermínio dos judeus, e que a gente, lendo a história e pesquisando, a gente vai ver que não foi uma coisa pontual que aconteceu na Segunda Guerra, Hitler, mas que muitos países já buscavam eliminar os judeus das suas terras por causa do progresso deles, por causa do crescimento. Enfim, era um povo que aonde estava crescia, onde estava se desenvolvia. E tem até aquela história do navio que saiu, né, durante a Segunda Guerra Mundial com, acho que 1.200 judeus dentro do navio, tentando se livrar do forno, né, de Auschwitz. E percorreu inúmeros países e nenhum país aceitou a entrada do povo judeu. E eles tiveram que voltar e a maioria deles foi morto. Então, isso surgiu, esse contexto, e de lá para cá a gente não vê paz naquele lugar. Né? O antissemitismo, infelizmente, é uma prática que é recorrente e que está presente nas grandes democracias do mundo. E há pouco tempo, acho que semana passada, num bairro de Londres, de novo começou toda uma publicação e um movimento antissemita, né? Com as mesmas publicações das cartilhas da época de Hitler. Né? Na França agora? Exatamente, a França agora. 2 policiais foram mortos essa semana porque eles estavam, teoricamente, né, guardando lá o bairro judeu. Exatamente, fora o ataque contra o supermercado kosher, né? Também foi um alvo claro, uma declaração política antissemita, né? E, óbvio, mais uma vez, o êxodo do povo judaico saindo da Europa e voltando para Israel. Exatamente. Dentro desse contexto, eu queria ver com vocês o seguinte: o que é o Hamas? Bem, eu diria que o Hamas ele pode ser subdividido em 2 grupos. O que a mídia, né, a grande mídia, tende a divulgar o lado mais radical do Hamas. Né? O Hamas se divide em um lado político e outro religioso. E o que a gente vê aí são atos extremamente políticos. A ala mais religiosa é a ala que tenta aí dialogar para uma construção de um diálogo reconhecido da Palestina, concomitante com a existência de Israel. Mas esse é um grupo hoje minoritário e que a gente não vê aí grande impacto, ou pelo menos nas grandes mídias eles não aparecem. Agora, grupos ligados ao Hamas, extremistas, esses sim são que têm aí toda hora aparecido, e esses são os responsáveis por atos que não têm nada a ver com religião. Isso é bom que se pontue, né? Porque, afinal de contas, a gente fala muito em antijudaísmo, mas também há um anti-islamismo, né? Que se constrói. E é propagado aí de forma natural. Foi o quê? Foi anteontem saiu uma notícia
né, de que uma muçulmana foi vítima no Rio mesmo de preconceito, por estar usando o véu, né? Então, eu acho importante isso. Existem dois ramais hoje, né? Um que é extremista, que não deve ter nenhuma conexão com a religião, e esse lado religioso aí, que esse sim quer buscar um diálogo. É importante também, só para um pequeno registro, o Hamas, historicamente, ele é uma verdade, ele é um braço daquilo que foi, na época, conhecido como a Irmandade Muçulmana, que era baseada no Egito, né? E que combateu muito o Nasser e que foi responsável pelo próprio assassinato do presidente Anwar Sadat, uma defesa radical, né? Mas quando a Irmandade Muçulmana migra principalmente para a faixa de Gaza, o Hamas nasce aí, mas por um lado da luta social, dos trabalhos sociais, ajudar em saneamento básico, em educação. É aí que o Hamas começa a construir a sua base política, que chega ao poder agora, né? Ele vem de um lado social. Não. Perfeito. E aí a gente tem, né, conceitos sendo formados, a gente tem, falou-se tanto e combateu-se tanto a questão lá do antissemitismo, do movimento de Hitler, essa coisa toda, e parece que hoje essas coisas voltam, começam a ser levantadas novamente, estimuladas novamente, não só contra judeus, como também contra o povo islâmico, né? E tem muito do povo islâmico que diz: o Hamas não me representa, justamente porque o que mais aparece é esse lado pesado, esse lado dos atentados, da barbárie que tem acontecido, em nome de uma religião que muitas vezes a gente percebe que a questão não é efetivamente religiosa, talvez ela seja muito mais política. Eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, eu vou para o intervalo e eu queria voltar e ainda entender de vocês, nesses conceitos mais colocados, o que é a faixa de Gaza. Vamos entender agora o que é a faixa de Gaza e a gente começar a entender também e ver o papel da imprensa. Hoje, a gente diz, né, a imprensa divulga o Hamas assim, a imprensa divulga os conflitos, a imprensa divulga uma posição de um Israel que mais ataca, né, e parece que muitas vezes ataca indevidamente. Qual é o papel da imprensa? Como a imprensa tem participado dessa história toda, né, e como o que se fala e o que não se fala a partir de toda essa situação, ok? É um aspecto para o próximo bloco. Vou para o intervalo e volto já já. Cabeça pra cima.